Boa noite, bem-vindos às Conversas na Nossa Terra. Conversas na Nossa Terra é uma produção conjunta da TV Amadora e da Telefonia da Amadora, na qual, numa primeira série de 15 em 15 dias, vamos estar à conversa com os presidentes da Junta e com o presidente da autarquia, Carlos Tavares. Transmitidas em direto a partir do World Cup do Dolce Vita Tejo, são conversas ao longo das quais vamos conhecer melhor não só as diferentes freguesias e município, mas também os seus presidentes. Quem são, o que estão a fazer e o que pretendem fazer para o desenvolvimento da sua freguesia e do seu município. É também um programa aberto às suas questões. Nos 15 dias anteriores a cada conversa, será aberto um espaço nas nossas plataformas digitais para que possa colocar as suas questões ao nosso convidado. Alfragide é a freguesia em destaque nas conversas da nossa terra de hoje. É a segunda mais pequena freguesia da Amadora, com apenas 2,2 km, tem cerca de 17 mil habitantes e é a freguesia com maior ou com menor densidade populacional do concelho. A nova Alfragide, chamemos-lhe assim, tem origem na reforma administrativa de 2013, abrangendo o território da antiga freguesia de Alfragide, uma parte da antiga freguesia da Damaia e parte da antiga freguesia da Buraca. Em termos geográficos, é uma freguesia enquadrada pelos principais eixos viários, IC19, Crille e a Estrada Nacional 117, vulgarmente conhecida por Cabos d'Ávila. É também um facto que, com este enquadramento geográfico, é a freguesia que engloba várias realidades distintas. Realidades socioeconómicas e realidades culturais, a que acresce, fora do âmbito populacional, o importante parque empresarial, que é uma parte integrante do território da freguesia. Alfragide, de uma forma genérica e pouco elaborada, podia ser definida como uma freguesia constituída por três realidades distintas. Duas delas seriam duas realidades sociais muito diferentes e a terceira, o seu importante tecido empresarial. É sobre Alfragide, sobre as suas assimetrias e sobre as suas realidades, que vamos ficar a conhecer um pouco mais no decorrer das conversas da nossa terra. António Paulo é o presidente da Junta de Freguesia de Alfragide e é o nosso convidado desta noite. António Paulo, boa noite. Muito obrigado por estar aqui connosco e por vir partilhar um pouco de si, do seu conhecimento sobre a freguesia a que preside. E vamos começar por conhecer um pouco do António Paulo. Quem é o António Paulo? Qual é o seu percurso autárquico, as suas motivações nesta guerra das autarquias? Ora, em primeiro lugar, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite que formularam. É com imenso prazer que aqui estou e espero, com esta nossa conversa, poder elucidar os fregueses aqui de Alfragide. O António Paulo é uma pessoa com 67 anos, residente em Alfragide desde 1975. Portanto, há 43 anos que vivo nesta terra, da qual gosto e da qual sinto prazer em viver. Sou economista, já estou aposentado. A minha experiência autárquica é muito curta, resume-se a 4 anos no mandato passado na Assembleia de Freguesia e neste momento como Presidente da Junta. Deixe-me dizer-lhe, eu creio que as pessoas sabem, mas nunca é demais acentuar, que Alfragide, desde que há eleições e desde que existe enquanto freguesia, sempre foi governada pelo PSD ou pelo CDS ou em coligação e pela primeira vez o Partido Socialista conseguiu ganhar as eleições. Honra-me ter tido este resultado
juntamente com todos os meus colegas e amigos que, de uma forma empenhada, contribuíram para este sucesso eleitoral, o qual, evidentemente, não seria possível sem o contributo de toda a estrutura do Partido Socialista, que tem governado a Amadora e, pelos vistos, bem, porque tem vindo a ver reforçada a sua posição nesta zona. Anteriormente, a minha experiência profissional, se me permite, portanto, enquanto economista, fui gestor de empresas, liderei várias PMEs no centro-sul do país e, ultimamente, antes de me aposentar, era diretor da Câmara Municipal de Loures, do Departamento de Obras Municipais. Portanto, a minha experiência autárquica é um misto vista de dentro e agora e também vista de fora, mas neste momento estou extremamente motivado para o desafio que se vai colocar nestes 4 anos. Aliás, já referiu, e era uma das questões que eu lhe ia colocar, pela primeira vez, quase 4 décadas depois, a Junta de Freguesia de Alfragide muda de cor política, chamamos assim. Neste momento o Executivo é um Executivo, ganha o Partido Socialista, é um Executivo com em coligação. Em Portanto, o Partido Socialista tem no Executivo, somos 5 elementos, nós temos 4 elementos e fizemos uma coligação com a CDU. Era a nossa intenção replicar a situação governamental na Junta de Freguesia. Uma geringonça em Alfragide. Uma geringonça em Alfragide, mas dificuldades de última hora com o Bloco de Esquerda tornou a situação difícil. Mas mantemos uma relação cordial com todos os partidos e em particular com o Bloco de Esquerda e não vou perder a esperança de no futuro, mesmo que tenhamos maioria absoluta, em voltar a contar com estes partidos para governar Alfragide. Muito bem, eu na minha introdução referia-me a Alfragide como uma freguesia que tem diferentes realidades socioeconómicas, realidades sociais, culturais. Concorda com este ponto de vista, com esta afirmação, até porque essas realidades são mais acentuadas desde a reorganização administrativa. Como é que é feita a gestão desta realidade? É verdade, aquilo que disse é verdade. Ou seja, Alfragide, neste momento, é uma freguesia que se encontra fisicamente bem delimitada, coisa que não estava no passado. E, portanto, a reestruturação que foi feita sob proposta do Partido Socialista, acho que no caso concreto de Alfragide, responde perfeitamente à definição geográfica que a freguesia deve ter. Mas, com esta inclusão, Alfragide absorveu territórios onde existem bairros sociais. Mesmo de entre os bairros sociais, temos duas realidades distintas, porque pela sua dimensão, que é o bairro do Alto Moinho, uma dimensão menor comparativamente com o chamado bairro do Zambojal, onde a população é maioritariamente idosa e, portanto, onde aquilo que os portugueses normalmente conhecem como um bairro social, que pode ter alguns conflitos intergeracionais ou interrácicos, naquele bairro não se coloca. Efetivamente, no bairro do Zambojal existem alguns problemas, mas devo-lhe dizer, contrariamente àquilo que eu encontrei, por exemplo, em Loures, os problemas de conflito não existem. Existem mais na mente das pessoas que, de entre Alfragide, pensam que aquele bairro é um bairro que pode causar problemas. Não. É um bairro onde se circula livremente, à vontade, as pessoas são sãs. Existe um ou outro problema, mas penso que, do ponto de vista social, aquilo que nós podemos designar por uma política inclusiva se aplica perfeitamente em Alfragide. Agora, seria da minha parte uma estultícia se lhe dissesse que no bairro do Zambojal não existem problemas, nomeadamente associados à questão do desemprego, e que levam que muitas vezes neste bairro existam problemas de dificuldades
ao nível das condições económicas, ao nível das condições sociais, inclusivamente ao nível das questões educativas, muito por força até das mentalidades que existem ainda no bairro, mas que eu penso que a prazo serão esgotadas por estas gerações mais novas. António Paulo, quando nós falámos em setembro, se eu não estou enganado, do ano passado, por altura do debate que foi feito com todos os candidatos às secretarias de Alfragide, era a opinião quase transversal a todos os candidatos um reforço das atividades de ação social na freguesia. Na altura, eu recordo que o António Paulo referia que era preciso potenciar e aumentar a utilização que se fazia de alguns programas, nomeadamente o AMA Sénior, o Viva Mais e a Loja Social, com um apoio à população mais carenciada. Já se começou a fazer alguma coisa nesse sentido? Ainda não? Aquilo que nós temos procurado fazer, através da Comissão Social de Freguesia, através dos contactos que mantivemos com todas as organizações que existem no bairro e que pertencem à Comissão Social de Freguesia, foi no sentido de não querer que fosse a Junta a impulsionar um conjunto de medidas tendentes a modificar a realidade social, mas foi antes no sentido de procurar que essas mesmas associações tivessem elas a primeira palavra na atuação no bairro. A este nível, nós tivemos já duas ações. Desculpe interrompê-lo. Era a isso que se referia com a descentralização dos serviços sociais? De certa forma, por outro lado, é um facto que nós ainda não conseguimos, por razões orgânicas, ainda não conseguimos. Não passar 6 meses, não é? Não, mas eu ia lhe explicar, não conseguimos, por razões orgânicas, fazer aquilo que eu gostava e que nós iremos com certeza concretizar, de ter o bairro e no bairro ter pessoas da Junta de Freguesia mais próximas das pessoas. Porquê é que eu digo que são questões orgânicas? Porque, felizmente para os portugueses, infelizmente para a Junta de Freguesia, a nossa assistente social teve uma criança que está de baixa de parto desde o dia 31 de dezembro. Nós tivemos que procurar substituir transitoriamente a assistente social e 2 meses depois contratámos uma assistente social que irá estar até dezembro e, portanto, cumulativamente com aquela que irá regressar no mês de maio. E isto, portanto, tem causado algumas dificuldades porque a pessoa que veio de novo não conhecia a realidade e está neste momento a inteirar-se. De qualquer modo, esses programas que referiu são programas municipais e que, até ao momento, praticamente não eram desenvolvidos na Junta de Freguesia nos anteriores mandatos e nós, nas conversações que tivemos com a Câmara, queremos desenvolvê-los este ano na freguesia. Portanto, estamos a falar, por exemplo, da política de férias séniores, que irá ser uma realidade. Para ter uma ideia, iremos duplicar o número de pessoas que utilizavam esse programa nos anos transados. Há um conjunto de ateliês promovidos pela Câmara que nunca foram utilizados pela Junta de Freguesia de Alfragide e que este ano irão ser desenvolvidos. Simplesmente esses timings ainda não ocorreram porque a Câmara também ainda não os concretizou de facto em cada uma das outras juntas de freguesia também. Muito bem, ainda no campo da ação social era também intenção melhorar-se a assistência domiciliária a idosos. O que é que está a ser feito nesse sentido ou o que é que vai ser feito? Aquilo que nós temos feito é, de certa forma, uma continuação ainda do trabalho anterior. Isto é, a nossa assistente social semanalmente realiza atendimentos que são solicitados pelas pessoas. Nós temos um fundo social ao nível da freguesia. Agora não realiza, não? A nova assistente social está a realizar esse trabalho. Aliás, posso dizer que o número de atendimentos sociais aumentou comparativamente com o ano transato para o mesmo período homólogo. E, portanto,
as solicitações que nos são colocadas, nós procuramos ir de encontro dentro daquilo que é o âmbito das competências de uma junta de freguesia. Ou seja, nós conseguimos ouvir, falar com as pessoas, mas depois temos que transitar muitas das solicitações que nos colocam, seja para a Segurança Social, seja para a própria Câmara Municipal. Portanto, isto para lhe dizer que algumas limitações, seja de natureza funcional, seja de natureza financeira, é evidente que pesam nesta situação. Mas disse uma coisa que, se me permite, que eu gostava só de retomar e que me parece que era importante sublinhar para as pessoas que nos possam estar a ouvir. Nós entramos precisamente há cerca de 6 meses e encontramos, do ponto de vista da organização e da gestão, uma junta de freguesia completamente disfuncional, em que o mínimo das coisas que nós pretendíamos saber eram completamente desconhecidas pelos serviços. Aliás, na primeira Assembleia de Freguesia que realizámos, fizemos saber esta situação aos partidos que governavam a Junta de Freguesia. Para ter uma ideia, por exemplo, se eu pedisse o contrato de uma determinada empresa que estava a prestar serviço em Alfragide, eu tinha que solicitar a essa empresa uma cópia do contrato, porque não havia cópia de contrato na Junta de Freguesia. Mas também, quando se candidatou à Junta de Freguesia de Alfragide, um dos seus objetivos era alterar o modelo organizativo de controle e alterar o modelo de gestão. Portanto, já tinha o trabalho bem feito, é começar de novo. Não, a questão é, nós estamos a fazer isso. Agora, não é possível fazer isso sem conhecer a realidade. A realidade, de facto, do que encontramos na Junta de Freguesia. Isso não era possível fazer. Como lhe digo, se nós nem os contratos tínhamos, como é que nós podíamos modificar uma coisa que desconhecíamos? Por exemplo, há um conjunto de acordos com entidades terceiras, nomeadamente com associações, que passa pela realização de protocolos. Como sabe, os protocolos têm que ser validados pela Assembleia de Freguesia. Não há um protocolo naquela Junta de Freguesia que tivesse ido à Assembleia de Freguesia. Portanto, este tipo de situações são situações anómalas. Por exemplo, nós tínhamos 4 trabalhadores precários. Conseguimos abrir o concurso no sentido de regularizar essas situações, não é? Nós lançámos um conjunto de procedimentos para a aquisição de vários equipamentos e materiais que estavam em falta na Junta de Freguesia e conseguimos-o fazer. Portanto, nós demos um salto gigantesco, mas de qualquer forma, a base de partida que tínhamos era uma base de partida muito insuficiente. Paulo, a sua visão estratégica definia também que queria estimular a participação da população nas atividades da Junta de Freguesia e descentralizar os serviços. Independentemente daquilo que nos tem estado aqui a contar, de algumas dificuldades de início de mandato, o que é que está a preparar para cumprir estes seus 2 objetivos? Olha, uma das coisas que vamos lançar este ano para vigorar em 2018 é a formulação de um orçamento participativo. Era uma promessa nossa e vamos cumprir com a apresentação do orçamento este ano, que irá vigorar no próximo ano. Outra questão que iremos fazer é, nós temos em Alfragide, nós temos 2 moinhos, nós vamos retomar essa recuperação desses moinhos e vamos colocá-los ao serviço das associações que assim o entendam, de uma forma partilhada e dar-lhes utilidade, coisa que não tinham no passado. Aliás, num deles, promovemos uma iniciativa no Dia Mundial dos Moinhos, em que apoiámos o lançamento de um livro infantil num dos moinhos, realizámos uma festa para os miúdos e, portanto, esse moinho passou a ter alguma utilidade. E conforme lhe disse há pouco, a nossa intenção agora no segundo semestre é colocar a nossa assistente social e eu e parte do meu executivo em reuniões nos vários bairros da Junta de Freguesia. Porque sabe,
A Junta de Freguesia tem 5 pessoas a trabalhar na sua estrutura e não tem nenhum quadro superior, porque a própria assistente social era uma trabalhadora precária, que estava na Junta de Freguesia há 6, 7 anos, que tinha um salário desconforme com aquilo que é o salário que deve ter uma trabalhadora com uma licenciatura e era uma trabalhadora a recibos verdes. Portanto, todas estas coisas, na administração pública, para quem conhece, são coisas que demoram tempo. Nós gostávamos que fizéssemos um estalinho de dedos e resolvêssemos, mas não. Estava a falar na disponibilização e na colocação dos moinhos ao serviço de atividades culturais para a juventude, e eu recordei-me aqui também da reabilitação do mercado de Alfragide, que era uma ideia de poder também utilizar esse espaço para iniciativas culturais, movimento associativo e também de ação social. Já há algum projeto nesse sentido? Aquilo que nós temos é uma ideia. Pronto, já não é mau. Dessa ideia, abordámos a Câmara Municipal, a quem solicitámos apoio, justamente porque nós não temos quadros técnicos na Junta que nos possam ajudar nesse âmbito. A constatação que nós fizemos é que no mercado, neste momento, nós temos uma loja que é uma frutaria e temos 2 espaços cedidos pela Junta de Freguesia a uma instituição que é a ReFood. Tudo o resto está fechado. E, portanto, este mercado, a exemplo de outros mercados pelo país, fora, nós consideramos que não há condições para voltar a ter o mercado dos tempos dos meus pais e mercado também que eu felizmente tive a oportunidade de conhecer. E, portanto, a nossa ideia é transformar o mercado num espaço que seja a nossa biblioteca, que nesse espaço nós possamos construir um espaço que eu diria, perdoe-me o anglicismo, mas um espaço lounge, onde nós possamos fazer tertúlias com população sénior, com jovens, convidando pessoas da freguesia ou de fora, onde possamos discutir problemas que as pessoas sintam que haja necessidade para esse efeito. E reformular o próprio interior do mercado no sentido de o tornar mais aprazível. Portanto, esta será a primeira fase. Solicitamos o apoio dos serviços da Câmara para a realização de um projeto que nos permitisse consultar não o mercado de produtos, mas o mercado da arquitetura e assim sabermos e podemos valorizar o valor do investimento. Isto é uma obra para um mandato, não é uma obra para este exercício económico. E, portanto, a nossa perspectiva é que consigamos, no final do mandato, ter esta ideia concretizada. Será sempre uma obra, pergunto que é uma obra que é iniciativa da Junta, mas feita pela Câmara Municipal, certo? Ou seja, o investimento terá que ser municipal e não da freguesia, ou não? Eu gostava. Não? Pronto. Mas tenho algum receio que não consigamos convencer a Câmara Municipal a ser ela a indutora do investimento. Esperamos que pelo menos possamos partilhar algum valor. Mas se não conseguirmos, eu espero que a Junta de Freguesia tenha capacidade financeira para poder realizar isso. investimento de que ordem de grandeza? Eu estou convencido que pelo menos estaremos a falar num valor na casa dos 100 mil euros. Para ter uma ideia, o orçamento da Junta de Freguesia para 2018, iremos ter amanhã uma Assembleia que irá aprovar a primeira revisão orçamental, situa-se na casa de 1.530.000. Cerca de 70% das despesas são despesas com pessoal. Desse 1.530.000, cerca de 500.000 são afetos a uma creche que a Junta de Freguesia gera. É uma creche de propriedade da Junta de Freguesia. Portanto, no resto estamos a falar de 1 milhão. Se eu lhe disser que 75% mais ou menos são despesas com pessoal, verá que
a margem que resulta para poder investir é muito limitada. Mas nós estamos convencidos que vamos conseguir cumprir este desiderato. Então, mas, nós daqui a pouco já vamos falar de espaços verdes, mas eu tinha a ideia, eu tinha a noção de que as verbas que envolviam o tratamento dos jardins e áreas verdes da freguesia era superior àquilo que lhe está a sobrar, assim, nesses números redondos, no orçamento. A área para as zonas verdes A verba para as zonas verdes. é. Mas para ter uma ideia, por exemplo, o valor de investimento nos 4 anos anteriores na Junta de Freguesia, eu não tenho os números precisos, mas para ter uma ideia, nunca, à exceção do ano 2017, os valores de investimento que estão consignados no PPI eram valores na casa dos 20 mil, 15 mil euros. Se eu lhe disser que para uma obra nós estamos a falar em 100 mil, acho que já é significativo. Já voltamos aos espaços verdes, estava só aqui a aproveitar a boleia, estarmos a falar de alguns números. Gabinete de apoio aos jovens, que era também uma ideia, uma intenção sua. Nós, na prática, esse gabinete de apoio a jovens não está a funcionar. O que nós temos, até pela razão que lhe disse, face à escassez de recursos humanos com que a Junta se vê confrontada, aquilo que nós temos é agora a perspectiva de, a partir do mês de maio, termos um conjunto de iniciativas, não no âmbito da criação desse gabinete, mas num conjunto de iniciativas de natureza operacional, prática, no âmbito do desporto, no âmbito da cultura, no âmbito musical e no âmbito de um conjunto de palestras que já começámos a realizar e que iremos continuar a realizar até ao final do ano. Havia duas iniciativas que no tal debate que já aqui mencionámos, eu sei, uma era sua, outra não era sua, outra era do seu agora parceiro de coligação. Portanto, já não sei qual era qual, mas também eu não sei que iniciativas são estas e gostava que me explicasse um pouco melhor. Jogos de Alfragide e Festival de Fotografia de Alfragide. Os Jogos de Alfragide, portanto, inserem-se neste âmbito que eu lhe falei da área do desporto. Portanto, nós... recorde-se daquilo que eu lhe disse há pouco quando falámos da questão social, que o que nós pretendemos é que as associações, elas próprias, sejam o polo dinamizador e que a Junta de Freguesia as apoie na concretização das iniciativas, porque é assim, primeiro, que vemos o movimento associativo e, em segundo lugar, que nós pensamos que virão mais pessoas para essas mesmas iniciativas. Por exemplo, a Academia Johnson tem previsto para o mês de junho a realização de um torneio de futebol interbairros. A Associação do Bairro do Alto Moinho pretende também realizar no início de junho, julho, um conjunto de torneios no âmbito do handball, do basquetebol e do futebol. Nós vamos iniciar no mês de meados de maio até ao final do mês de setembro, ou seja, enquanto decorre o tempo mais ou menos bom, que esperemos que o sol assim o permita, vamos ter iniciativas ao sábado e ao domingo na zona norte da freguesia e na zona nascente da freguesia, com aulas de zumba gratuitas, aulas de body pump, vamos fazer yoga, meditação. Portanto, temos um conjunto de iniciativas programadas que iremos desenvolver justamente para os jovens. Inclusivamente, vai haver uma iniciativa promovida por jovens, por mais jovens do que eu, pessoas que em tempos utilizaram o polidesportivo 10 de junho e que pretendem comemorar este ano o aniversário desse mesmo polidesportivo, realizando também lá uma iniciativa com os filhos e os pais todos na mesma altura. E nós iremos com certeza
apoiá-los dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Muito bem, portanto, ou seja, aqui potenciar e aumentar o mais possível o apoio ao movimento associativo e a dinamização dos equipamentos que a freguesia tem. Exatamente. No caso dos equipamentos, evidentemente que temos que contar com o apoio da Câmara Municipal. Alguns deles encontram-se degradados, mas nas conversas que temos tido com o vereador responsável pela área, tem sido uma pessoa de uma solicitude a toda a prova e, portanto, eu acredito que dentro deste mandato muitos desses equipamentos irão ser reabilitados. Vamos falar dos espaços verdes. Alfragide é a freguesia que tem a maior área de espaços verdes descentralizados. Também uma freguesia tem tido alguns problemas com esses espaços verdes, e nomeadamente alguns já no seu mandato, aliás, que deram origem a um comunicado que foi tornado público há 2, 3 dias atrás. Exatamente. Como é que encara esta situação dos espaços verdes? Estas situações podem ou não podem ser previstas, prevenidas e evitadas? O que é que está previsto para que Alfragide seja, de facto, o jardim do município? Olha, é a coisa que mais me entristece, e estou convencido que a todos os meus colegas de executivo, é a coisa que mais nos entristece, é o estado atual dos espaços verdes da freguesia. Mas há uma explicação que, aliás, consta desse comunicado que mencionou, que nós publicámos no nosso site e no Facebook e nas redes sociais, como forma de poder chegar às pessoas. Há uma explicação para esse efeito. Conforme eu lhe disse há pouco, quando nós chegámos à Junta de Freguesia, nós não tínhamos documentação que nos permitisse saber como estava a freguesia. No mês de dezembro, deparámos com, depois de receber a cópia do contrato entregue pela empresa que prestava de serviços nas áreas das zonas verdes, que o contrato terminava no dia 31 de dezembro. Para quem conhece as minudências da administração pública, sabe que para montantes até 75 mil euros, a contratação pública exige-nos que a gente consulte um conjunto de empresas, exige-nos um conjunto de regras e de passos que, quando as coisas são todas elas alinhadas no tempo devidamente, ao fim de 2, 3 meses temos o concurso aprovado. O que significa que nós, entre o dia 1 de janeiro e o dia 28 de fevereiro, nós não tínhamos nenhuma empresa a tratar das zonas verdes. A empresa entrou em funcionamento no dia 1 de março. Como sabe também, estes contratos no Estado, para este nível de valores, o critério essencial é o preço. Portanto, a empresa que apresenta o preço mais baixo é a empresa, desde que preencha as outras condições que são impostas pela lei da contratação pública, é essa empresa que nós temos que entregar esses contratos. Ora, acontece que, passado um mês, a situação com que nós nos deparámos na freguesia não era do nosso agrado. Também se recorda, no mês de março foi o ano de uma pluviosidade extrema, o que dificultava imenso o trabalho dos equipamentos no tratamento e no corte das ervas e da relva. E, portanto, nós até aceitámos a justificação da empresa para as dificuldades que ela encontrava. Mas fizemos-lhe sentir que não estávamos satisfeitos com a situação. Tivemos 2 reuniões posteriormente e esta terça-feira tivemos a última reunião, à qual demos um prazo à empresa, até ao final do dia 2, para nos referir se estava interessada em cumprir com o contrato ou, se pelo contrário, desistia por incapacidade da mesma em cumprir com aquilo que nós entendemos que devem ser as condições mínimas para a execução do trabalho. Portanto, até ao final do dia 2, nós temos que aguardar pela decisão da empresa. Francamente, eu espero, e fizemos sentir isso à empresa, espero que a empresa compreenda que, para o seu bom nome e reputação, que ela aceite continuar,
mas que duplique os meios humanos e que reforce os meios mecânicos. Porque não é compreensível que a empresa, durante o mês de março, tenha estado exclusivamente na freguesia, na parte da freguesia designada da Quinta Grande. E se nós passarmos hoje na Quinta Grande, a diferença entre o que lá encontramos e o que encontramos no resto da freguesia é zero. Portanto, se a empresa mantiver esta postura, não é possível continuarmos. O que é que teremos que fazer a seguir? Teremos que lançar um novo concurso. Mais 2 meses. Portanto, sabe, o que o Dr. Paulo está a dizer com isto é que, A devido às situação... várias contingências, a primeira ao final do contrato, 31 de dezembro, o lançamento do concurso, E agora a situação da empresa... Ou seja, Alfragide arrisca-se a estar quase um ano. Um ano não digo, mas arrisca-se a estar 4 a 5 meses, se esta empresa não cumprir, com algumas dificuldades. Não, 5 já Mas- passaram, nós estamos a entrar no Não. quinto mês. Não, Estamos a 4. nós até 31 de dezembro tivemos a empresa a trabalhar. Sim, Portanto, agora estamos a entrar no 4º mês. Não é? E eu espero que durante o próximo mês as situações sejam minimizadas. Agora, tens que me dizer porque, uma coisa, porque eu penso que isto é importante, que as pessoas de Alfragide tenham esta noção. Alfragide tem 12 operários. Foi o que nós encontramos na freguesia. Dos 12 operários, 2 estão de baixa. Portanto, temos 10 operários no ativo, dos quais um é o encarregado. Das 9 pessoas, temos 2 pessoas a fazer a recolha daquilo a que se chamam os monos. Aquilo que as pessoas colocam na rua, como banheiras, sofás, colchões, etc. Ficamos com 7. Das 7 pessoas, temos 2 pessoas que estão a tratar dos passeios. Ficamos com 5. São as 5 pessoas que tratam da limpeza de Alfragide, da parte da higiene urbana. Portanto, nós não conseguimos deslocar pessoal para o tratamento das zonas verdes. O que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos, entretanto? Conseguimos, junto do Instituto do Emprego, contratar pessoas ao abrigo dos chamados contratos emprego e inserção para pessoas que recebem o subsídio de desemprego ou pessoas que recebem o rendimento social de inserção, contratar 11 pessoas, sendo que as 6 primeiras entram ao serviço no dia 2 de maio. Essas pessoas eram todas destinadas à higiene urbana e ao tratamento das calçadas. Se, entretanto, existir um problema que a empresa não consiga ultrapassar as zonas verdes, é evidente que vamos ter que atuar com o nosso pessoal a esse nível. Mas repare, nós pagamos cerca de 13.500 euros por mês a essa empresa para tratar de todas as zonas verdes do concelho. Portanto, é legítimo que a gente considere que a empresa tenha um timing até hoje para se pronunciar, sob pena de estarmos a dilapidar o dinheiro público. Ainda no campo das zonas verdes e dos parques urbanos, eu sei que esta proposta não era uma proposta sua, mas era uma proposta que eu pessoalmente também acho interessante e gostava de saber a sua opinião, que é a colocação de sanitários em alguns parques urbanos, nomeadamente, e esta era a proposta que era feita no Parque Urbano do Zamujal. Olha, é um assunto que, como disse, não fomos nós que falámos dele, mas podemos falar sobre ele. O Parque Urbano do Zamujal, por acaso, é a maior zona verde da freguesia e é a única zona que a Câmara não descentralizou para a Junta de Freguesia. Portanto, toda a sua gestão é uma gestão municipal. Portanto, eu não vou dizer que essa questão tem que ser respondida pela Câmara, até pelo relacionamento cordial que temos tido com a Câmara e pela ajuda que ele nos tem dado, eu nunca iria fazer uma afirmação dessas. Portanto, aquilo que posso questionar é a Câmara Municipal sobre a viabilidade de concretizar essa situação. Embora me pareça que em muitas zonas verdes de outras freguesias também não existam condições idênticas àquelas que sugeriu, mas que me parecem relativamente justas.
Não, eu não sugeri. Eu simplesmente Ou pelo menos aproveitei. questionei. Exatamente. Aquilo que eu falei naquilo tinha sido mencionado no debate e é um facto que em muitas outras zonas isso não acontece. Portanto, pode não ser uma questão Não, mas das parece-me curial, Agora, até porque é uma área muito grande, que as pessoas, infelizmente, menos gente do que todos nós gostaríamos, usufruem desse espaço, têm um parque infantil, têm a possibilidade de ter um campo de jogos para os miúdos mais crescidos poderem jogar, têm uma pista ciclável e pedonal e têm uma zona relevada imensa. Devo-lhe dizer, em bom abono da verdade, que essa zona está muito bem tratada. pronto. É a Câmara Municipal Agora que seria a trata altura de dela dizer, será e está muito bem tratada. Então isso significa que a descentralização é boa ou é má? Não, isto significa que, no nosso caso, até agora, nós tivemos o azar de apanhar uma empresa que até ao momento não foi capaz de cumprir com aquilo que eram as suas responsabilidades, que decorriam do caderno de encargos, que era do seu conhecimento e o qual eles sabiam quando aceitaram tomar conta das zonas verdes da freguesia. A nós compete-nos zelar para que essa empresa cumpra com aquilo que assinou connosco. Portanto, a Câmara Municipal tem uma zona verde, trata dela como nós queremos que a outra empresa também venha a tratar dela. Bem, vamos entrar aqui num período em que lhe vou colocar questões que nos foram enviadas pelos fregueses de Alfragide sobre alguns aspectos que os preocupam e temos 3 questões para colocar. A primeira questão é enviada por Cláudio Freitas e diz: as pessoas que usam o Parque da Ribeira queixam-se da dificuldade de caminhar nos passeios de areia devido aos abatimentos do pavimento e à lama derivada das águas da chuva. Sendo este parque utilizado por moradores e portadores de deficiência e idosos da Associação AFID, por exemplo, em cadeiras de rodas, gostaria de saber se o Sr. Presidente poderia alcatroar os caminhos pedonais do parque, porque é um problema que se arrasta há mais de 10 anos. Eu lastimo ter que voltar a dizer a mesma coisa, mas infelizmente nós temos competências que estão atribuídas à Junta de Freguesia e há competências que estão atribuídas à Câmara Municipal. É evidente que nós podemos, se tivermos capacidade, substituir-nos à Câmara, não é? Mas Desculpe, mesmo não tendo capacidade, se for uma obra de interesse ou uma necessidade premente, também pode existir e exercer a influência junto da Câmara. não, mas essa nós exercemos. E como lhe disse, o vereador responsável pelo Pelouro, por acaso, até falei hoje com ele e falei justamente sobre essa questão que me acaba de colocar e a Câmara, como sabe, tem um plano de atividades. Um plano de atividades anual e um plano de atividades para os 4 anos do mandato que tem. Não está previsto neste exercício de 2018, uma intervenção pesada a esse nível que o nosso freguês coloca. Aquilo que eu lhe posso dizer a ele é que, no caso dos caminhos, é a nossa intenção proceder à limpeza dos mesmos, com o corte das ervas, que muitas delas já ultrapassaram a zona que devia, porque já saíram do relevado para a zona do caminho pedonal. Como lhe disse há pouco, era a empresa que teria que fazer esse trabalho, mas seremos nós que, se no decurso do mês de maio a empresa não cumprir com essa situação, seremos nós que iremos fazer isso e iremos colocar no caminho alguma brita, no sentido de procurar minorar essas concavidades e convexidades que possam existir, sendo que, na minha opinião pessoal, nós não devemos alcatroar essas zonas. Essas zonas devem ser zonas, tal como as outras, que devem permitir o normal escoamento das águas e, numa economia verde e sustentável como aquela em que eu gostaria de viver um dia, em Alfragide também, melhor do que esta que temos neste momento, eu acho que esses caminhos não devem ser alcatroados.
mas há outras formas de poder ter uns caminhos melhores do que aqueles que elas existem Sobretudo hoje. até porque e nesta questão é aqui colocada, ou é aqui referido o facto de este parque estar muito perto de uma associação onde os seus utentes, na maior parte dos casos, necessitam de cadeiras de rodas. Portanto, não sendo alcatroados, terá que ser sempre uma solução. Sim, mas é possível, através da colocação de britas e depois com um cilindro em cima do espaço, é possível. Aliás, muitos dos arquitetos paisagistas, quer dizer, se os questionarem sobre o alcatroamento em alguns dos caminhos de parques dessa dimensão, não estamos a falar num parque, por exemplo, como o Campo Grande em Lisboa, Claro. ou como o Parque Eduardo VII também em Lisboa, mas para um parque daquela dimensão é possível ter caminhos acessíveis sem haver necessidade de colocar ali massa asfáltica. Muito bem. A próxima questão é-nos enviada por Sónia Oliveira Barbosa, ou Sabrosa, perdão, e diz: recentemente o espaço envolvente ao moinho do bairro do Alto do Moinho foi intervencionado. A obra melhorou os caminhos, mas o moinho de vento continua ao abandono e a degradar-se. Tenciona a Junta efetuar alguma intervenção para restaurar este exemplar raro do património do município da Amadora? Em primeiro lugar, esse terreno que esse município fala não é um terreno nem que esteja na posse da Junta de Freguesia, nem é um terreno municipal. É um terreno que nós pensamos que é propriedade do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, cuja sigla é o IRU, aquele é um nome assim, pronto. Esse moinho está há muitos anos degradado e a Junta de Freguesia não tem capacidade para proceder à sua reabilitação. Aquilo que lhe posso dizer é que a Câmara Municipal, no ano passado, recuperou toda essa zona, fez esses ditos caminhos pedonais, também em Brita. A Junta de Freguesia absorveu, portanto, foi descentralizado para a Junta esse espaço, mas esse espaço não foi devidamente conservado e ficou, de facto, em mau estado. Aquilo que os municípios, durante a campanha eleitoral, nos disseram é que achavam que a localização, por exemplo, dos equipamentos de ginástica que aí estão, não era o local apropriado. E preferiam que esses equipamentos fossem localizados no Parque da Ribeira, aquele de que estávamos a falar dos caminhos pedonais. E é precisamente isso que a Câmara Municipal vai fazer, indo de encontro às aspirações dos municípios, irão ser colocados ao pé de um campo de jogos que existe no Parque da Ribeira, mesmo em frente à porta principal do IKEA. Muito bem. Última questão. Bárbara Silva gostaria de saber qual o plano para a reabilitação do Parque do Moinho na Quinta Grande. Quando serão retiradas as estruturas de madeira com mais de 20 anos e substituídas por equipamentos mais modernos para as crianças? Eu parece que só estou a falar aqui da Câmara Municipal, mas não de todo. Ou seja, eu apenas tenho que responder àquilo que me questiona, não é? Os parques infantis são uma competência municipal. O que é que está acordado e o que é que vai ser concretizado brevemente? A Câmara Municipal já lançou os concursos, já foram aprovados e está a aguardar a entrega dos equipamentos novos, seja para esse parque infantil do Alto Moinho, seja para o parque infantil do chamado Parque do Dinossauro. Vão ter equipamentos novos e vão ser todos reformulados. Portanto, vamos ter 2 parques infantis completamente novos. Sabe, eu entendo estas questões que os fregueses e os municípios colocam, porque às vezes há uma certa dificuldade em quem não está por dentro saber o que é a Junta de Freguesia e o que é a Câmara Municipal. Claro. E ainda há 15 dias falávamos com o Presidente da Junta de Freguesia das Águas Livres sobre alguns aspectos, e em que ele dizia, é tudo junta. Porque as pessoas é à porta da junta que vão bater, que é a única porta que conhecem. Portanto, estas perguntas eu acho que elas até são interessantes, porque o Presidente da Junta, se não é da sua responsabilidade, então pelo menos é da sua responsabilidade saber dar a resposta do estado da situação, de quem é que está a tratar, quem é que não está a tratar e quais são os projetos. Mas eu creio que dei a resposta, claro não é? Claro que sim, mas portanto, com a nossa insistência... Quando estava a dizer, não, porque isso não é uma competência, parece que as perguntas são todas... Eu acho que é normal que elas sejam. Mas também é importante que o Presidente saiba
como soube, responder o que é que está programado e o que não está programado, não é? E pronto, estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa e agora voltamos ao António Paulo. Quais são os seus projetos futuros enquanto autarca e enquanto cidadão? Bem, os meus projetos pessoais. Os seus projetos pessoais. Aqueles que se pode revelar aqui, claro. Exatamente. Não, do ponto de vista político, eu pretendo cumprir este mandato. Pretendo, se assim os fregueses entenderem, considerar a hipótese de vir a fazer ou não um segundo mandato. Permita-me que lhe diga, eu em junho deste ano faço 68 anos. Eu estou aposentado, considero-me ainda fisicamente com saúde para poder desempenhar estas funções, mas também gostaria que, enquanto tivesse o mínimo de mobilidade, poder ter alguma vida com a minha família, com alguma paz. Infelizmente a minha mulher ainda está a trabalhar e, portanto, vai coincidir com o fim do mandato a possibilidade dela poder reformar-se. E nessa altura terá que ser um diálogo familiar que terá que decidir se eu irei continuar, pelo menos apresentar-me aos eleitores e expressar a minha posição. Mas devo dizer que na equipa que lidero nós temos pessoas jovens com uma extrema capacidade, com grande dedicação e que eu tenho a certeza que, se não for eu, com eles a freguesia ficará extremamente bem servida. E, portanto, do ponto de vista pessoal, não tenho grande ambição a esse nível político ou partidário. Isto foi mais um desafio que me foi colocado. Eu nunca na minha vida tinha pensado ser presidente de junta de freguesia, mas perante a forma como fui confrontado pelos meus camaradas que achavam que eu era a pessoa indicada neste momento para poder desempenhar essas funções, mediante certas condições que eu coloquei na altura e que eles têm um perfeito conhecimento de quais são e que eu não posso revelar. Não, mas pelos vistos foi a escolha certa. Eu acabei por aceitar, não é? Não, foi a escolha certa, mas porque as pessoas que comigo vieram são pessoas extraordinárias, porque nós conseguimos fazer uma campanha como o Partido Socialista, na minha modesta opinião, nunca tinha conseguido fazer de uma forma programada em anos anteriores e porque contámos com o apoio claríssimo dos nossos camaradas da Câmara da Amadora, que concorreram às outras juntas de freguesia e concorreram à Câmara e que nos apoiaram em tudo aquilo que nós pedimos. Portanto, nós só temos a agradecer a esses camaradas a forma como nos incentivaram, nos apoiaram, e às pessoas de Alfragide, porque elas acreditaram que nós podíamos fazer coisas diferentes. E eu não quero desiludir as pessoas. Infelizmente, no que se refere às zonas verdes, não estou satisfeito e eu admito a desilusão que possa ter provocado nas pessoas. Mas espero, honesta e sinceramente, que a gente consiga fazer o turnaround dessa situação e que a gente consiga melhorar. António Paulo, muito obrigado por aqui. Muito obrigado. Por nos ter Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. convite. Terminamos aqui mais uma conversa na nossa terra, uma parceria entre a TV Amadora e a Telefonia da Amadora, transmitido quinzenalmente em direto a partir do Work Hub do Dolce Vita Tejo. Voltamos no próximo dia 10 de maio, às 21 horas, e o nosso convidado será o Presidente da Junta de Freguesia da Encosta do Sol, Armando Paulino. Até lá, já sabe, pode colocar as suas questões para o nosso convidado através das nossas plataformas digitais. Obrigado por nos terem acompanhado e contamos com a sua presença no próximo dia 10. Muito obrigado e boa noite.